diante do que a gente está vivendo, a prioridade é botar o clube na Série A. Né? Essa é a prioridade, é o que eu falo. A gente vai ter que, talvez, até retardar certos aspectos do Somamos, né? A gente vai ter que, talvez, atrasar um pouco a largada do Somamos para gerenciar uma crise. Porque o Vasco hoje, do ponto de vista esportivo, está numa crise. Eu poderia ter uma posição até mais, vamos dizer assim, conservadora. Né? Eu poderia, vamos dizer, chegando, se for o caso de chegar mesmo, faltando 10 jogos, por exemplo, né? Dependendo de como estiver na tabela, eu poderia chegar honestamente para o torcedor vascaíno e dizer, ó, esses 28 jogos aí não me pertencem, né? Não tenho nada a ver com o que aconteceu lá para trás, eu vou ter mais 10 jogos aí onde possivelmente eu vou ter que estar com a mesma equipe, com o mesmo elenco, vou fazer o melhor possível, mas vou começar a implementação do projeto. Não focar na questão de tentar salvar o clube para subir para a Série A. Seria uma posição do ponto de vista de gestão conservadora, mas até correta, de certo ponto. Só que, eu como vascaíno, com sangue vascaíno correndo na minha veia, eu não tenho esse culhão de chegar lá e ignorar que o nosso clube tem que voltar para a Série A. Então, eu posso contar aqui 500 mil coisas que a gente tem que fazer no Vasco, mas com certeza absoluta, a hora que eu sentar na cadeira, a prioridade 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1000 é botar o Vasco na Série A. É dar um jeito do Vasco ir para a Série A. Então eu torço que ainda seja possível matematicamente da gente fazer isso, que a gente vai entregar o corpo e a alma e nossa mente para que isso aconteça. Então, é como eu falei, uma coisa seria assumir o clube quando a gente devia ter assumido, né? No início de janeiro, onde a gente faria o nosso planejamento, onde a gente traria os jogadores do nosso planejamento, onde a gente teria o treinador da nossa escolha, onde a gente envolvido com o projeto, onde a gente teria os nossos parceiros chegando junto. Então, quando a gente chegar, a gente vai estar numa situação caótica de crise que não dá para ser ignorada, né? A gente vai ter que focar na possibilidade, se ela ainda existir, do Vasco subir para a Série A. Em paralelo, a nossa equipe de gestão vai construir tudo aquilo que for necessário para que a gente possa conduzir uma negociação eficiente e eficaz com a Justiça do Trabalho, né, para que a gente possa ter um alívio com relação ao nosso fluxo, com a questão das dívidas tributárias. A gente vai ter que estabelecer aí tentar trazer o mais rápido possível algum dos nossos parceiros novos, mesmo na situação que tiver, trazer a nossa equipe executiva, pedir em algum momento, né, a torcida para ter um pouco de paciência, para a gente reconstruir o plano de sócio-torcedor de maneira que a gente possa realmente fazer isso explodir como jamais explodiu na história do futebol. Então a gente vai ter muitas ações para serem feitas, porém, certamente, dependendo da posição na tabela, se ainda houver chances da gente voltar para a Série A, a gente vai ter que focar esse um mês e meio, 2 meses nisso, para depois a gente respirar e aí sim começar o nosso planejamento que a gente deveria ter começado no início de 2021. Atrasou muito, né? Toda essa demora. Não, com certeza. Atrasou e atrapalhou. Né? Mais do que atrasar, atrapalha, porque vocês têm que entender o seguinte: trazer recursos e parceiros do exterior é uma tarefa muito difícil quando você fala de Brasil.
Porque as pessoas lá fora já olham para o Brasil com muita desconfiança. Se você pegar a classificação do Brasil pela Transparência Internacional no que diz respeito à percepção da corrupção, o Brasil ainda é considerado um dos países mais corruptos do mundo. Existem, acho que, 170 e tantos países na frente do Brasil que são considerados menos corruptos que o Brasil. Então, você conseguir convencer pessoas sérias, empresas sérias, de serem parceiras de um clube de futebol no Brasil é um trabalho que demanda muito esforço. E a gente conseguiu. Só que tudo isso que fizeram na eleição atrapalha essa credibilidade. Atrapalha essa credibilidade por quê? Porque muita gente lá no exterior não está entendendo o que aconteceu aqui. Os caras acham até que eu que zoei a eleição. Porque eu falei para os caras, ganhei, vocês vão vir, aí depois, não, mas não ganhou. O cara lá, o gringo, por exemplo, um Francisco Lopes da vida, o que ele está pensando? Ele está pensando que o Levin que deu um golpe. Esse Levin aí deve ser 7-1. Entendeu? Então eu vou ter que mostrar a ele tudo o que aconteceu, o que está acontecendo, porque o estrangeiro lá fora, ele confia muito na justiça. Né? Então, se a justiça decidiu, para eles é porque eu fiz alguma coisa errada. Então eu vou ter que usar de toda a nossa capacidade de demonstrar, de todas as nossas competências, de demonstrar a ele que o que aconteceu aqui foi inusitado, foi equivocado, foi errado, para a gente recriar essa condição de credibilidade. Então, na verdade, tudo o que aconteceu atrapalha muito o desenvolvimento do nosso projeto, ou pelo menos a largada do nosso projeto. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma de que o nosso projeto é o que tem que ser feito para o Vasco se recuperar. Não tenho dúvida nenhuma. Então, o que pode acontecer é que a nossa largada vai ser um pouco mais lenta do que seria. Mas podem ter certeza, vascaínos, que a gente vai chegar no mesmo lugar que a gente planejou. A gente pode demorar um pouco mais para largar, mas a gente vai chegar no mesmo lugar. E o lugar que a gente vai chegar é o de ser campeão da porra toda. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o Somamos é perfeitamente execuível, comprovado de forma matemático-financeira que é execuível, e de que ele é capaz de transformar a vida do Vasco e do vascaíno para melhor pro resto da vida. O nosso planejamento financeiro, ele estabelece 2 anos de déficit e a partir do 3º ano superávit para toda a vida. Então nós temos total condição de construir um Vasco forte, um Vasco respeitado, um Vasco global, um Vasco foda, né? Basta implementar o projeto que está lá mapeado. Então, infelizmente, toda essa sacanagem que fizeram atrasa a largada do projeto, ou seja, aquilo que a gente começaria no primeiro dia que a gente assumisse, talvez a gente vá precisar aí de 1, 2, 3 meses para poder ajustar tudo, entender, refazer as contas, mas a gente tem quadros para isso, a gente tem equipe capaz, competente, a gente é totalmente capaz de fazer isso, né? O processo está mapeado, então o grosso está mapeado, o mais difícil está feito. Aí é fazer o ajuste fino, fazer as adaptações, ver as cagadas que esses caras fizeram aí ao longo desse tempo, tentar consertar. E nós vamos fazer isso. Eu não abro mão. Olha, gente, o meu nome é Luiz Roberto Levenciano. Anotem aí, porque os filhos de vocês e netos de vocês vão lembrar desse nome pro resto da vida da história do Vasco. Nós vamos fazer um Vasco foda. Doa quem doer. Se tem gente que está ganhando dinheiro com esse Vasco aí, misturado de amarelo e de roxo, que nem as cores do Vasco são, pode começar a tirar o cavalinho da chuva, porque o Vasco vai voltar a ser o Vasco que nós acostumamos a ver e bem melhor. Porque o Vasco foda que a gente já teve, ele era foda no campo, mas ele não era tão bem organizado do ponto de vista administrativo.
Nós vamos ter um Vasco foda no campo e bem organizado do ponto de vista administrativo. E aí ninguém para a gente. Nós vamos botar para F, pode ter certeza disso. Eu estou um pouco cansado, eu estou um pouco chateado, né, com tudo que aconteceu, e eu espero que vocês compreendam que esses sentimentos que eu tenho são naturais de quem está enfrentando o que eu estou enfrentando há tantos meses, mas eu continuo na luta por vocês, eu continuo na luta pelos meus filhos, eu continuo na luta pela fé que eu tenho de que tudo que é bom sempre vence o que é mal. Nós vemos aí, dia após dia, figuras que de uma hora estão falando de um jeito, começam a falar mal de você do nada, entendeu? A troco de nada, falando um monte de asneira, de bobagem, de coisa que não tem pé nem cabeça, de mentiras. Pessoas que vêm e mentem com a maior cara dura, dizendo que é uma coisa quando é outra. Então, essas coisas são o que acontece no Vasco há muito tempo. E nós não. Nós seguimos na nossa retidão, na nossa direção, na nossa ética, apegados única e exclusivamente ao nosso planejamento. Nós continuamos com os nossos critérios de só colocar para trabalhar no Vasco quem realmente possa agregar alguma coisa, e é assim que vai continuar. O Vasco vai deixar de ser cabide de emprego, o Vasco vai deixar de empregar fulano porque é sobrinho, porque é filho. O Vasco vai colocar em cada área aquele que trabalha com qualidade e competência. É isso que a gente vai fazer. E isso aí assusta muita gente que está lá, que está acostumada a usar o Vasco como se fosse da sua família, como se fosse a extensão da sua casa. Isso, infelizmente, tem muita gente que não quer essa mudança no Vasco, tem muita gente que se dá bem com o Vasco endividado, porque um Vasco endividado, essa pessoa vai lá como bom moço, empresta um dinheirinho a juros, né? O banco empresta mais caro que o mercado, o jogador é vendido mais baixo do que vale, e aí quando ele é vendido mais baixo do que vale, tem mais espaço para uma comissão maior. Quando você tem mais espaço para uma comissão maior, você tem mais espaço para um rebate. Então, pensem bem, nós não estamos pleiteando única e exclusivamente um lugar na presidência do Vasco. Nós estamos, na verdade, desafiando um sistema filho da puta que faz poucos enriquecerem em troca do sofrimento da torcida vascaína. E enfrentar um sistema é algo que se chama disrupção. E disrupção dá muito trabalho para você conseguir fazer. Muito trabalho mesmo.